a vitória nas batalhas. E todos nós estamos tendo aí muitas batalhas, muitas lutas ao longo aí desse semestre, né? Alguns já vêm com algumas lutas aí ao longo de tempos, e são desafios novos na família, são desafios novos aí no trabalho, né? No trabalho, na família, na vida profissional, na vida financeira também, na vida ministerial. A gente está vivendo um tempo de desafios, né? De muitas lutas, e nós precisamos nos posicionar, precisamos ter uma atitude diante disso tudo que a gente está vivendo, e é sobre isso que a gente tem aprendido aqui. Como que nós podemos obter vitória nas batalhas, tá? O texto bíblico que eu quero deixar aqui como base para essa manhã é esse aqui. E tendo tirado a este, ou seja, o rei Saul, que foi um rei que não foi segundo o coração de Deus, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, o qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. Então, foi Deus quem tirou Saul, né? E Deus disse a respeito de Davi: Jessé, eu achei Davi, né? Deus diz assim: eu achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Né? Então, essa foi a declaração de Deus a respeito de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, ele é um exemplo para nós de como que nós enfrentamos essas batalhas na nossa vida, tá? Nós começamos assim, na segunda-feira, com uma pergunta: o que são esses tempos de batalhas na nossa vida? O que são? O que é esse tempo de batalha? Porque tem muita gente que acha: o inimigo se levantou contra mim, fizeram mal contra mim, por isso que eu estou passando por esse monte de luta. Eu quero dizer para você que não. Se você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, as batalhas, elas fazem parte da nossa vida. Só que as batalhas, elas não vêm para nos destruir, ela não vem para nos parar, ela não vem para nos desanimar, ela não vem para nos vencer. As batalhas que Deus permite na nossa vida são para nos promover. As batalhas que Deus permite na nossa vida são para o nosso crescimento, para a nossa edificação. As batalhas que Deus permite na nossa vida são para que nós nos tornemos um testemunho tremendo do nome do Senhor, para que nós sejamos instrumentos do Senhor e para que nós estejamos crescendo, mudando de nível, né? É como uma escada, eu falei aqui para vocês. A gente vai subindo degrau por degrau. Para subir, para cada degrau, nós enfrentamos uma batalha. Então, se você está passando por um tempo de lutas, de batalhas na sua vida, entenda esse momento que você está vivendo como um momento importante em que você está subindo a escada, em que você vai avançar para um próximo degrau. É assim que você tem que olhar para as circunstâncias da sua vida. Foi assim que Davi olhou para o gigante Golias. Quando Davi percebeu que havia uma batalha, havia uma guerra, e que ele poderia, de algum modo, ajudar, auxiliar, de que ele estava sendo convocado por Deus para aquela batalha, Davi entendeu como que ele estivesse passando para um outro nível, para um outro momento. Deus tinha uma promessa para Davi, e essa promessa ela se concretizou através das batalhas que ele enfrentou. Deus tem uma promessa para a tua vida, e esta promessa ela vai se concretizando à medida que você vai enfrentando as batalhas que você tem à sua frente, as batalhas da sua vida. Na primeira ministração, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que batalhas são tempos de mudanças. Todas as batalhas são tempos de mudanças na tua vida, né? Então, quando aparece uma batalha, eu tenho que entender que alguma coisa na minha vida vai mudar. Alguma coisa na minha caminhada, na minha família, alguma coisa da minha história vai mudar. As batalhas sempre nos trazem novidades. Elas sempre nos trazem um novo modo de viver, tá? As batalhas nunca deixam a nossa vida da maneira que estava. Quando você vence uma batalha, quando você atravessa uma batalha, você sempre percebe que a tua vida, ela está diferente. E a mudança da nossa vida é sempre para melhor. Deus sempre vai nos fazendo progredir, prosperar e crescer no nosso caminho. Segundo, batalhas são tempos de revelações. Por quê? Porque as batalhas são momentos em que nós descobrimos habilidades que não sabíamos que tínhamos, nós descobrimos dons e talentos, nós encontramos pessoas maravilhosas, nós vamos além daquilo que nós achamos que nós poderíamos ir na nossa vida. Então, batalhas são tempos de revelações. Nós descobrimos, de fato,
quem nós somos, nós descobrimos a respeito de Deus, muito mais do que a gente podia imaginar. A gente descobre que Deus é muito maior, é muito mais poderoso e muito mais amoroso e cuida da nossa vida, como nós jamais imaginamos. Tempos de batalha são tempos de revelações. Nós também descobrimos as nossas fragilidades, nossos defeitos de caráter, né? Nós descobrimos também as pessoas que caminham conosco, se revelam, né? Aqueles que de fato são nossos amigos, aqueles que estão conosco apenas na festa e no dia da dificuldade, no dia do luto, no dia das perdas, eles não estão conosco. Então, batalhas são tempos de revelações. A gente descobre muita coisa nesses tempos. Batalhas são tempos de revelações porque a gente descobre o novo de Deus para a nossa vida também, né? É só através das batalhas que nós vamos descobrindo as novidades que Deus tem para nós, os planos, os projetos que Deus tem para a nossa vida, tá? Nós aprendemos também, naquele dia, que batalhas são tempos de oportunidades. Por quê? Porque atrás de cada batalha que você está lutando, existem oportunidades, tá? Você está passando por uma luta, está passando por um tempo difícil na sua vida, pode ter certeza que existem aí oportunidades tremendas que estão escondidas atrás dessas lutas. Você pode ver, se for conversar com qualquer pessoa que fez algo extraordinário, maravilhoso, excelente, alguém que avançou muito da sua vida, alguém que mudou a sua história, você vai descobrir que ele fez isso num tempo de batalha. Foi na hora da batalha, foi na hora da luta, foi na hora da perda, foi na hora da dificuldade que ele acabou encontrando aquela pepita de ouro, aquele diamante, aquela preciosidade que mudou a sua vida, tá bom? Então, tempos de batalhas são tempos de oportunidade. Então, quando você olhar para as batalhas da sua vida, olhe como um tempo de mudança. Algumas coisas vão mudar na minha vida e vão mudar para melhor. Olhe como tempos de revelação. Deus está ou estará mostrando para você algumas coisas que você não consegue enxergar naturalmente no seu dia a dia. Tempos de batalha são tempos de revelações. E tempos de batalhas também são tempos de oportunidades. Por quê? Porque você vai ver que você vai progredir, que você vai avançar, e que depois que você passar por essa luta, você está diante de coisas novas que Deus está apresentando para você, tá? A segunda lição que nós aprendemos foi essa daqui. O que pensar quando você estiver numa batalha? O que você pensa quando você está numa batalha? Qual é o pensamento que você tem que trazer no teu coração? Filipenses 4:8 diz que nós devemos trazer em nosso coração, na nossa mente, pensamentos que edificam, que nos ajudam, que servem como louvor a Deus, que servem como testemunho. Em vez de a gente ficar guardando pensamentos ruins na nossa cabeça, nós temos que alimentar pensamentos bons, tá? Eu não sou responsável pelo que chega na minha mente, mas eu sou responsável por aquilo que vai ficar. Então eu devo alimentar a minha mente, o meu coração, com pensamentos que são positivos, tá bom? Como que Davi fez? Davi alimentou a sua vida com pensamentos positivos. Por mais que em volta dele as pessoas estivessem tentando difamar e fazer com que ele se desesperasse, com que ele desistisse, com que ele não acreditasse no potencial que ele tinha, Davi continuou firme, alimentando o seu coração com uma palavra que Deus tinha dado a ele de que ele era um vencedor. Tá bom? Nós aprendemos. O que você está fazendo pode parecer muito pequeno diante do desafio que está à sua frente, diante do sonho que você tem, diante do propósito que você tem. Mas faça com excelência, pois este é o caminho. Pode ser que o que você está fazendo hoje não tem nada a ver com aonde você quer chegar. Só que se é o que você tem hoje para fazer, faça com excelência, faça bem feito. E acredite que Deus está cuidando de você. Ainda que pareça pequeno o que você está fazendo, ainda que você pareça tão longe, tão distante do teu sonho, Deus está no caminho. O que aconteceu com Davi? Ele cuidava de ovelhas, que era um trabalho simples. Ele era muito novo e ele cuidava de ovelhas, ele não tinha aquela envergadura de soldado, né, e tal. E ele fazia o seu trabalho, e ele foi levar comida para os seus irmãos, ele foi levar marmita para os seus irmãos no campo de batalha, tá? Se instaurou uma batalha, né, o povo de Israel estava lá vivendo a vida deles, se instaurou uma batalha, os filisteus vieram para batalhar contra o povo de Deus. Aí levantou-se Golias, falou, olha, se tiver algum homem aí para lutar comigo, lute comigo. E quem vencer a batalha será o vencedor, o exército vencedor. E do povo de Deus ninguém teve coragem, todo mundo tremeu das pernas. Os soldados que estavam lá, todos aqueles homens treinados para a batalha, para a luta do povo de Israel, experientes, não tiveram coragem de lutar contra o Golias. Davi foi levar comida para os seus irmãos, fazer aquilo que o pai dele pediu.
E quando ele começou a ouvir, ele se sentiu desafiado a enfrentar aquela batalha. Porque ninguém, nenhum soldado, tinha coragem. Mas Davi disse: eu vou, eu vou. Ele tinha um pensamento a respeito dele, algo extraordinário. Ele poderia dizer: eu sou apenas um entregador de marmita aqui para os meus irmãos. Eu sou apenas um cuidador de ovelhas. Mas Davi, ele entendia que o que ele estava fazendo estava dentro de um propósito maior do Senhor. E ele entendeu a hora certa do desafio de aceitar a batalha da vida e ir para cima, tá? Então, aquilo que você está fazendo, faça bem feito. Aquilo que você está fazendo é importante. Não pense que você nunca vai chegar aonde você sonha. Mas o que eu estou fazendo nunca vai me levar. Se Davi pensasse dessa forma, ele nunca teria chegado aonde chegou, tá? Então, sempre coloque excelência em tudo que você faz, porque Deus vai usar o que você está fazendo hoje para te conduzir, para te levar aonde Ele quer te levar, tá bom? Outra lição que nós aprendemos é essa. Você pode estar sendo visto como de menor valor pelas pessoas à sua volta, mas lembre-se que foi Deus quem te criou e somente Ele sabe o seu real valor. Foi Deus quem criou você, foi Deus quem trouxe você à vida, e quando Deus te trouxe à vida, Deus te trouxe com propósitos muito maiores do que você pode imaginar. Pode ser que as pessoas à tua volta não te dêem valor. Por quê? Porque o olhar das pessoas, eu lembro quando Samuel foi na casa de Jessé, que era o pai de Davi, e falou que Deus ia ungir alguém como rei naquela casa. Jessé chamou os seus filhos, os 7 filhos que ele tinha, e colocou em fileira, a partir do mais forte, a partir do mais preparado, a partir daquele que tinha uma envergadura real, né, que tinha condições de ser rei. E ele colocou aí, o Samuel foi olhando e disse: não é nenhum destes. Você não tem nenhum outro filho? Aí Jessé lembrou, falou: eu tenho um filho que está lá cuidando de ovelhas, chama ele. Na hora que Davi entrou, aí Deus fala, inclusive, para Samuel, né, no coração de Samuel. Deus diz: Samuel, Samuel, eu não vejo como vê o homem vê o exterior, eu vejo o coração. Então, como que os homens avaliam as pessoas para as missões? A partir do estético, a partir daquilo que, da impressão, né, da impressão que se tem. Deus, quando Ele olha para a nossa vida, Ele olha a partir do nosso coração, da nossa vontade, do nosso desejo. E o teu valor excede muito aquilo que as pessoas falam sobre você. O teu valor excede muito aquilo que você pensa a respeito de você. Você é uma pessoa extremamente importante e valorizada para Deus. Deus ama a sua vida. Você tem muito valor, tá? E outra coisa que nós aprendemos é isso aqui, ó. Há pessoas que diante de uma batalha fecham os seus ouvidos e fingem que aquilo nada tem a ver com elas. E há pessoas que ouvem e sentem-se responsáveis. Uma coisa que a gente aprende com Davi, né, aprendeu com Davi nessa semana, é justamente isso. Tem gente que hoje em dia tem muito mais gente fechando os ouvidos para não ouvir, né, a respeito das batalhas da vida, do que pessoas que estão interessadas em ouvir e se sentir responsável também por aquilo que está acontecendo. Você é responsável por tudo que está acontecendo também à sua volta. Tem gente que fala: mas não foi eu que fiz. Mas não foi eu que deixei desse jeito. Mas não foi eu que provoquei essa situação. Mas não foi eu. E aí você não faz nada e a tua vida fica do mesmo jeito. Então, o que nós temos que fazer? Nós somos responsáveis, né? Eu posso não ter sido o causador, mas eu sou responsável. Você pode não ter sido o causador desse problema, mas você é responsável porque você está aí. E se você tem consciência daquilo que está errado e de como você pode melhorar e de como você pode tentar melhorar, se você tem essa consciência, então você é responsável. Sinta-se responsável. Você é responsável pela tua família, pela tua casa. Não espere pela tua esposa, não espere pelo teu marido, não espere pelo teu pai, pela tua mãe ou pelos teus filhos. Você é responsável por se levantar e transformar a tua casa num ambiente melhor. Você que trabalha numa empresa, no meio não é o fulano, o ciclano que é responsável. Você é responsável em deixar aquele lugar melhor. Você é responsável em fazer aquele lugar prosperar. Nós estamos vivendo num país, num mundo, que está em conflito, que está em uma dificuldade enorme. E às vezes a gente fica de braços cruzados esperando que os nossos governantes vão melhorar alguma coisa. Não espere muito, não. Sabe? Você é responsável. Você é responsável por tornar esse país melhor. Do que depender de você tornar essa terra mais habitável. Fazer o bem, como está lá no Salmo 37. Né? Confiar em Deus e fazer o bem. Fazer aquilo que nós temos que fazer. Então, nós somos responsáveis, tá? E nós aprendemos isto em nome de Jesus. Isso tudo nós aprendemos na terça-feira, tá? Quarta-feira, nós
aprendemos aqui alguns princípios. Eu coloquei todos juntos aqui. Quarta-feira, fantástico. E agora, né? O que a gente vai fazer? Bom, primeiro eu fiquei sabendo que tem batalhas. Segunda-feira eu fiquei sabendo que tem batalhas. Terça-feira eu fiquei sabendo o que eu devo pensar. Qual o pensamento que tem que estar na minha mente. Quarta-feira eu tenho que pensar o que eu vou fazer. É atitude, né? Qual a atitude que eu vou ter? Eu vou ser covarde? Eu vou ter uma atitude covarde? Ou seja, fugir, me esquivar, sair correndo das situações? Ou eu vou ter uma atitude corajosa? Eu vou paralisar ou eu vou fugir diante desse gigante? Ou eu vou ter uma atitude corajosa? Eu vou achar que não é para mim, vou dizer que essa luta não tem nada a ver comigo, ou eu vou enfrentar esse gigante e derrubar? Davi teve coragem, e ele teve uma atitude corajosa de se colocar à disposição e dizer, eu quero ser um instrumento de Deus, e ele se colocou à disposição. Se coloque à disposição, tenha coragem, né? Se prontifique a lutar as batalhas da sua vida, não fique se esquivando, não fique se intimidando, não fique correndo das batalhas e das lutas da tua vida. Segunda lição que a gente aprendeu é o seguinte, eu vou assumir a derrota ou eu vou aproveitar a oportunidade? Porque toda batalha é oportunidade. Eu vou assumir a derrota ou eu vou aproveitar a oportunidade? Davi aproveitou a oportunidade. Davi ficou sabendo que o rei estava oferecendo dinheiro, estava oferecendo a sua filha e estava oferecendo também o livramento dos impostos para Davi e para toda a família. Ele disse, eu vou abraçar isso aqui. Eu vou abraçar isso aqui, é uma oportunidade. É a oportunidade que eu tenho de mudar minha vida. Tem muita gente que não consegue mudar a sua vida porque não luta, porque foge das batalhas, porque foge das lutas. A vida é uma luta diária. E se nós não tivermos coragem de enfrentá-la como devemos enfrentar, se nós não tivermos coragem de ir para cima, mas é muito grande, mas eu não consigo. Eu só vou saber se eu consigo se eu lutar. Senão eu só tenho uma teoria. E teoria não vai me levar a nada. Eu preciso ter uma experiência. Eu preciso ter uma vida. Eu preciso ter um caminhar. Você precisa ter uma atitude de alguém que está caminhando, tá? Então, primeiro, eu vou ter uma atitude corajosa. Eu não vou ser covarde. Segundo, eu irei aproveitar a oportunidade e não irei assumir a derrota. E terceiro, eu irei escolher a ousadia e não aceitar a intimidação. Você fica olhando lá a história e é muito interessante porque Davi foi intimidado de todo jeito, tentaram intimidar ele, tentaram fazer ele parar de pensar do jeito que ele estava pensando, tentaram fazer ele desacreditar em Deus e em si mesmo, de que ele poderia ser um instrumento de Deus. Certo? Quantas vezes a vida ou as pessoas que estão à nossa volta, às vezes pessoas muito próximas, como irmãos, pais, pessoas até que nos amam, mas que acabam não acreditando no nosso potencial. Certo? Quantas pessoas aparecem na vida da gente para nos desestimular, né? Para nos encolher, para nos intimidar. Quantas pessoas aparecem na nossa vida para nos depreciar? Presta atenção. Certo? Se você não tem tomado a atitude de ficar tímido diante das circunstâncias, em vez de escolher a ousadia. Davi foi ousado. Ele não tinha nada a ver, aparentemente, com aquela situação ali. Mas ele se sentiu responsável. Ele disse, eu tenho a ver sim. Eu sou responsável por isso. É o meu povo. Se eles perderem essa batalha, eu também vou sofrer. É que nem dentro de uma casa. Se o casamento acabar, filho, você também sofre. Entendeu? Se o teu filho ficar complicado, você, teu marido, tua esposa sofre. Não adianta eu ficar um jogando a culpa para o outro. Tua culpa por causa da nossa filha é assim por causa de você, nosso filho é assim por causa de você. Não adianta. Porque se o caldo entornar, os dois vão acabar pagando. Então está todo mundo aí dentro desse mesmo barco. Né? No nosso país a mesma coisa. Não adianta eu ficar achando que não é minha responsabilidade, isso é com os outros que têm que fazer. Porque quando a casa cair ali, meu irmão, vai sobrar para você também. Davi falou, bom, eu de qualquer jeito, se a gente perde essa batalha, eu estou ferrado, então eu vou para a luta, eu vou para cima, eu não vou ficar me acovardando não vou ficar fugindo não. Então eu digo para você, não fuja das batalhas e das lutas que você tem na sua vida, tá bom? Olha, lições tremendas que nós aprendemos, né? Na quinta-feira, nós aprendemos agora quais as lições para a peleja. Porque, primeiro, eu sei que a minha vida tem batalha. Segundo, eu já vi o que eu tenho que pensar diante das batalhas. Terceiro, eu já vi que eu tenho que ir para cima. Eu não posso ficar me esquivando, eu vou ter que lutar.
Quarto, então que eu vou ter que fazer? De que modo que eu vou lutar? Né? Quais as armas, né? De que modo que eu tenho que me preparar para lutar? E aqui a gente aprendeu algumas coisas importantes. Vamos lá. Primeiro, para ser um vitorioso é preciso saber o que deseja e estar determinado a chegar, mesmo que todos duvidem. Gente, para você ser um vitorioso, você precisa saber onde você quer chegar com a tua vida. E estar determinado a chegar, mesmo que todos duvidem. Davi, ele sabia aonde ele queria chegar. E ele estava determinado. Eu vou lutar contra esse gigante. Eu vou vencer esse gigante. Ele começou a dizer a todos, eu vou vencer esse gigante, fala para o Saul que eu vou. Certo? Ele estava determinado. Mesmo quando ele entrou lá, que o rei Saul chamou ele para conversar, e na hora que viu ele se assustou, porque ele era muito pequeno e não tinha preparo nenhum para a guerra. Saul se assustou. Davi falou para ele, não fica tranquilo. E Saul falou, você não vai conseguir. E ele disse, eu vou conseguir sim. Eu vou conseguir sim. Você está entendendo? Então, Davi, ele estava completamente determinado a lutar. Ele sabia, ele tinha noção de que ele precisava lutar e ele estava determinado a lutar. Mesmo que todos duvidem de você, se tem uma batalha à sua frente, lute. Se você tem sido chamado para essa batalha por Deus, vá para cima. Deus, ele vai te ajudar. Segundo, para você ser um vitorioso é preciso vencer a intimidação. E lembre-se de todas as batalhas que você já venceu até aqui. Sabe, o rei Saul tentou intimidar Davi. Sabe, tentou diminuir ele, falando, você não consegue, você é muito novo ainda, você é muito jovem. Davi ficou firme, falou, não, eu vou lutar. Aí ele falou, mas você não consegue, ele é muito forte. Daí Davi disse, eu já venci o leão, eu já venci o urso. Certo? Então, lembra das batalhas que você venceu até aqui? Você venceu muita coisa para chegar até aqui, onde você chegou. E Deus vai te dar vitórias ainda maiores. Terceira lição que nós aprendemos foi essa daqui. Para você ser um vitorioso, para você ser um vitorioso, nunca queira vestir-se de uma armadura que não é sua. Não adianta o filho querer vencer na fé, na fé do pai e da mãe. Não adianta o marido querer vencer na fé da esposa. Você tem que ter a tua fé. Você tem que ter a tua vestimenta. Você tem que ter a tua experiência com Deus. Nós vencemos na nossa história. Não adianta eu me encostar na história do meu pai, na história da minha mãe. Eu venço com a minha história. E esse nos dois sentidos. Tem gente que se encosta na história do pai e da mãe, que tem um nome extraordinário, porque foram pessoas extraordinárias, construíram uma vida maravilhosa. E o filho fica ancorado na história do pai e da mãe, não faz nada. Só fica sobrevivendo da história do pai e da mãe. Você tem que construir a tua história. Por mais admiráveis que teu pai sejam, que ele seja uma inspiração para você ir além, para você se tornar ainda melhor. E tem gente que fica escorado no pai e na mãe que não foram, né? Que não foram bons, que não foram excelentes, que não lidaram bem com a vida. E aí o camarada fica a vida inteira dizendo, eu não luto porque é do meu pai, por causa da minha mãe. Meu irmão, para com isso. Levanta a tua cabeça. É a tua história. Não é nem... Você não vai viver a tua história nem vestido com as armaduras, com as armas, com as roupas do teu pai e da tua mãe, seja positivo ou negativo, seja tenham feito eles bem ou não. Você não vai viver uma vida vestido com as roupagens do teu pai e da tua mãe. Eles servem como inspiração, mas você tem que fazer a tua história. E você tem que enfrentar as lutas com a tua história. Você tem que enfrentar as lutas com a tua vida, certo? Com o teu testemunho, com a tua caminhada. Por isso que é importante você valorizar cada passo que você dá. É desse jeito que nós vamos... Davi enfrentou como pastor de ovelhas, que era o que ele era. Ele enfrentou, ele não com as roupas do rei Saul, mas com aquilo que ele era. Segundo, para ser um vitorioso, né? Terceiro, né? Para ser um vitorioso, isso é de quinta-feira, tá? Para ser um vitorioso, utilize os recursos que estão disponíveis e que você tenha alguma habilidade. Davi, ele usou os recursos que ele tinha. Em vez dele ficar querendo, vou fazer uma coisa que eu... Sabe, a partir daquilo que eu sei, o que eu sei é importante. O que eu aprendi até hoje é importante. Tem gente que diz, eu não vou lutar contra esse gigante da minha vida, essa situação que apareceu, porque eu não tenho essa habilidade, eu não tenho aquela, não tenho aquela outra. Meu irmão, vai com a habilidade que você tem. Davi foi com a habilidade que ele tinha. Ele não tinha habilidade com espada, ele não tinha habilidade com escudo, ele não tinha habilidade com aquela armadura, mas ele tinha habilidade com alforje de pastor, ele tinha habilidade com aquela vara, né?
Ele tinha habilidade com aquela roupa que ele tinha. Então ele foi com aquilo que ele tinha. E acreditar que aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, que aquilo que você tem é importante, é essencial e que Deus vai abençoar isso. Talvez você seja nessa história aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes e que Jesus fez uma multiplicação. Ele colocou os 5 pães e os 2 peixes à disposição. Era suficiente para alimentar 10 mil pessoas? Não era. Mas, quando é colocado nas mãos de Jesus, faz muito mais do que a gente pode imaginar. Assim como aquilo que você tem nas mãos de Deus é muito mais poderoso e muito mais forte do que você pode imaginar. Não foi a pedra que Davi lançou que derrubou o gigante, foi o poder de Deus. Mas o poder de Deus foi manifesto porque Davi, ele fez o que ele sabia fazer. A mesma coisa, você vai ter vitórias extraordinárias na tua vida. E essas vitórias, elas vão acontecer na tua vida, não por causa de você, por causa do poder de Deus. Mas elas vão acontecer na medida em que você estiver colocando o que você sabe fazer nas mãos do Senhor. Uma coisa que a gente aprendeu essa semana é isso. Deus sempre vai fazer a partir daquilo que você faz. Se você faz mais, se você vai além, Deus vai além. Então, à medida que você faz o que você pode fazer, será a medida que Deus irá fazer aquilo que você não pode fazer. Presta atenção, gente. Esse é um princípio extraordinário para a tua vida e para a tua família. Tá? E por último, quinto, nós aprendemos na quinta-feira, que foi o dia que teve mais lições, à medida em que você... à medida em que você faz o que é a tua parte, tá? Eu esqueci aqui de uma palavra. À medida em que você faz o que é a tua parte, Deus fará a parte dele. Quanto mais excelência você colocar, maior será o sobrenatural de Deus em sua vida. É o que eu acabei de falar. Quanto mais você faz o que é a sua parte, Deus mais faz o que é a parte dele. Certo? Quanto mais excelência você colocar naquilo que você faz, mais excelência Deus colocará naquilo que ele fará por você. Então, se você for além, Deus irá além. Então, capricha, faz com excelência o que você tem que fazer, tá bom? Deus vai abençoar o que você tem para você vencer gigantes que você nunca imaginou que você venceria. Mas faz, não é para ficar parado, não, é para fazer. Na sexta-feira, nós aprendemos isso aqui, ó. Olha o que nós aprendemos. Estamos terminando já. Sexta-feira. Olha as lições que nós aprendemos. O tema foi esse aqui, agora é para valer, né? Agora é para valer, vamos para a luta. Nós aprendemos isso aqui. Não se aborreça, nem acredite em maldições lançadas sobre você. Não pega. O que lançarem sobre ti, sobre eles mesmos cairá. O que eu quero dizer para você é o seguinte: quando Golias foi lutar contra Davi, na hora da luta, Golias começou a amaldiçoar Davi com todos os seus deuses. Tem muita gente que fica com medo de maldição, né? Ah, fulano me amaldiçoou, fulano fez macumba para mim, não sei o que lá fez trabalho para mim e tal. Irmão, não se preocupa com isso não. Se você é filho de Deus, qualquer coisa que fizerem contra você cai sobre quem fez. Qualquer coisa que falaram sobre você é profecia não sobre você, é profecia sobre aquele que o fez. Alguém profetizou alguma coisa ruim na tua vida. Não acontece na tua vida, acontece na vida daquele que profetizou. Tá certo? Porque você é um filho de Deus. Porque você está guardado. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, praga nenhuma chegará. Creia em nome de Jesus. Você não precisa ficar com medo, não. O Saul amaldiçoou Davi de todo jeito. Davi não estava nem aí porque ele estava falando. Porque tudo que Saul falou se voltou contra ele mesmo. Porque Davi era um ungido de Deus. Você é ungido de Deus. E você não precisa temer. Tá bom? Outra lição que nós aprendemos é: a certeza da vitória não é a sua força ou a fraqueza do inimigo. A certeza da tua vitória é resultado da intervenção do Senhor. Então isso é algo que a gente tem que ter bem claro. Não é por causa da minha força, não é por causa da fraqueza do inimigo, é por causa do meu Deus. Por isso que eu vou ter a vitória. Davi tinha essa convicção. Não é porque eu sou muito forte, não é porque o gigante é fraco, é porque o meu Deus é todo poderoso e a batalha é dele. E a luta é dele, tá? Outra lição que nós aprendemos. Se você pertence ao Senhor, toda batalha em sua vida é batalha do Senhor e não sua. Toda batalha na sua vida é batalha do Senhor e não sua. É o nome do Senhor que está em jogo. Isso aqui, gente, é um princípio maravilhoso para a tua vida. Toda luta que você tem na tua vida, se você pertence ao Senhor, toda batalha não é sua. Fala assim, essa luta na minha vida, não.
Essa luta é do Senhor. É do Senhor. Ela pode estar acontecendo, ela está acontecendo na minha vida, mas ela pertence ao Senhor. A batalha é do Senhor. É o nome do Senhor que está em jogo, porque eu pertenço a Ele, tá? Outra lição que nós aprendemos. O inimigo não deve ser visto como uma grande ameaça, mas como um alvo fácil de ser acertado. Em vez de eu ficar olhando o inimigo, esse inimigo muito grande, quanto maior o inimigo, mais fácil de derrubar. Mais fácil de Deus derrubar. Quanto maior o inimigo que apareceu na tua vida, mais fácil de derrubar. Quando Davi olhou aquele gigante, ao contrário de todo o exército de Israel, que ficou olhando a força do gigante e ficou se diminuindo, eu sou como um gafanhoto, lembra do povo de Deus lá em Números capítulo 13, quando olharam para os inimigos, nós éramos como gafanhotos diante deles, falaram assim. Então, o povo de Israel estava se sentindo assim. A gente se sente pequeno diante desse gigante enorme. Davi, na hora que olhou, ele pensou diferente. Ele falou, não tem como eu errar. Essa cabeça desse tamanho, não tem como eu errar. Essa pedra vai cravar bem na testa dele. Certo? Então, o Davi, quando olhou o problema, falou, é mais fácil de derrubar. É mais fácil. Quanto maior o gigante, maior é o tombo, mais fácil de derrubá-lo. E nós aprendemos também na sexta-feira, penúltima ministração, que nós devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós. E devemos orar crendo como se tudo dependesse de Deus. Então, trabalhe como se tudo dependesse de você. E creia como se tudo dependesse de Deus. Porque essas duas coisas são verdade, gente. Essas duas coisas são verdade. Trabalhe como se tudo dependesse de você. E creia como se tudo dependesse de Deus. Essas duas verdades, essas duas frases aqui, elas são verdades na tua vida. Creia em nome de Jesus, tá? E, para a gente terminar, o que nós aprendemos? A hora e a idade certas é agora. Né? A hora é agora, a idade certa é agora. A hora e a idade da tua batalha é agora. Tá bom? Então creia em nome de Jesus. Tua luta não é para amanhã, não é para depois da manhã, é para agora. E o que a gente aprendeu ontem, na última ministração que nós tivemos? Olha só. Primeiro, seja proativo e não reativo. O que é uma pessoa proativa? Uma pessoa proativa é uma pessoa que se antecipa. Quando Davi percebeu que o Golias vinha para cima dele, o texto bíblico diz que ele apressadamente saiu à frente. Ele saiu à frente. Proativo é você ir à frente. Uma pessoa reativa é uma pessoa que sempre espera alguma coisa acontecer para ele reagir. Sabe aquela pessoa que só ora depois que a coisa acontece? A oração tem que vir antes do problema. Você pode orar depois do problema? Pode. Mas a oração tem que vir antes do problema. E a maioria dos problemas são resolvidos muito antes de aparecer na nossa vida, quando nós oramos antes. Eu tenho que agir antes. Eu tenho que me posicionar antes. Eu tenho que me preparar antes. Tem gente que deixa para se preparar só quando a coisa acontece, só quando o problema acontece. Quando Davi estava lá diante desse gigante, ele já estava preparado. Ele já tinha vencido o leão, ele já tinha vencido o urso, ele já tinha habilidade. Certo? Ele já estava preparado. Da maneira que ele podia estar preparado, ele estava preparado com excelência. Então, seja proativo, se antecipe. Não fique esperando alguém te chamar para fazer. Se você sabe que precisa ser feito, faz. Não precisa alguém falar que você precisa mudar isso na sua vida. Se você sabe que tem coisas que você tem que mudar, meu irmão, muda. Sabe, seja proativo. Não seja reativo. Tem gente que só reage. Não é ativo, não tem uma iniciativa. Não tem iniciativa, só reage. Seja proativo e não uma pessoa reativa. Segunda lição, esteja pronto e use as suas armas com sabedoria. Esteja pronto para a batalha. Porque a qualquer momento aparece uma luta, uma batalha, esteja pronto. Sempre pronto para a batalha. Certo? Use as suas armas com sabedoria. O que é sabedoria? Conhecimento e experiência. O que é estar pronto? É você unir o conhecimento à experiência. É você ter uma vida. Quando Davi foi lutar contra o Golias, ele já tinha uma experiência, ele já tinha uma vida. Ele já tinha lutado com o leão, ele já tinha lutado com o urso, ele já tinha enfrentado as batalhas do seu momento anterior. Ele não foi de qualquer jeito, ele tinha uma sabedoria. Certo? Ele pegou a pedra, ele lançou no lugar certo, ele viu na cabeça do gigante onde que ele podia lançar, que era o único lugar, talvez, que aparecia do corpo dele.
certo? Ele tinha uma habilidade, ele estava pronto, ele estava treinado. Tem gente que deixa para, né, para se preparar só quando aparece o problema, a dificuldade, né? Não espere o dia da batalha para você se preparar. Esteja preparado todo dia. Antes de você sair de casa, leia a Bíblia. Antes de você sair de casa, ore. Antes de você sair de casa, busque a Deus. Se prepare antes. Antes de você ir ter uma conversa com teu filho, com a tua esposa, com teu marido, antes de você ir para o trabalho, antes de você tomar qualquer decisão na tua vida, qualquer escolha, busque a Deus. Se prepare, certo? Se prepare para as lutas da vida, para a batalha da vida. Tá? Senão a gente vai ficar, ou a gente vai ser reprovado, ou a gente vai ficar na mediocridade. A excelência está sempre na vida daquelas pessoas que se preparam, daquelas pessoas que estão prontas para as lutas da vida. E a última lição: conclua a tua vitória para não ser surpreendido. Conclua a tua vitória para não ser surpreendido. Quando Davi derrubou Golias com aquela pedrada, diz o texto bíblico que ele foi lá, pegou a espada e cortou a cabeça dele. Ele terminou, concluiu. Era desse jeito que as batalhas aconteciam. Quando você derrubava o inimigo, você tinha que ir lá e acabar, ir até o final. Tem muita gente que não vai até o final. Ele começa, ele vai bem, mas ele para no meio do caminho. Não bobeie não, meu irmão. Não bobeie não. Sabe, você conseguiu derrubar o inimigo, você conseguiu, acabe, sabe, termina, vai até o final, certo? Termina, sabe, faça tudo o que você tem que fazer. Conclua as coisas que você tem que concluir na sua vida, tá bom? Aí, eu encerrei ontem com essas duas frases. Você vai ser temido pelos inimigos e admirado pelo seu povo. Davi era completamente o contrário, né? Ele não era temido por ninguém, ninguém tinha medo de Davi, porque ele não era soldado, não era nada, então ninguém tinha medo dele, e ninguém admirava ele. Ele era um pastor de ovelhas. Ninguém admirava Davi. E Davi mudou essas duas coisas com a atitude dele de enfrentar as batalhas. Ele se tornou uma pessoa temida pelos inimigos e admirado pelo seu povo. E serás encorajador do seu povo e trarás para a sua terra o respeito de todos os seus inimigos. Você vai ser encorajador, porque quando Davi derruba e vence o gigante, aí o exército de Israel vai para cima dos filisteus e vence aquela batalha, lutando contra os filisteus. Ele fica animado quando vê a vitória de Davi. E Davi, a partir daquele dia, ele recebe o respeito de todos os seus inimigos. Todo mundo começa no mundo inteiro a respeitar Davi como um grande guerreiro, porque Davi venceu o gigante Golias. Eu termino a palavra dessa manhã, esse nosso tempo aqui, essa nossa lembrança, né, importante, dizendo isso para você. Aquilo que está no Salmo 37, verso 25, que é o próprio Davi, já agora velho, né? Davi já com bastante idade, ele diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. É Davi que está falando, gente. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Que Deus abençoe teu coração e a tua vida com essa palavra. Que Deus ilumine teu coração e que você coloque em prática, para que quando você tiver bastante idade, você tenha esse mesmo testemunho de Davi. Olhando para a tua vida atrás, diga: eu nunca vi um justo desamparado. E eu nunca vi alguém que temia a Deus, nem ele nem sua família, mendigando pão. Porque Deus sempre abre uma porta e Deus sempre nos ajuda. Eu termino dizendo para você o seguinte: tem muita gente que acha que não deve ir para a luta porque está muito velho. E tem muita gente que acha que não deve ir para a luta porque está muito novo. Eu quero dizer para você que não existe idade para ser um instrumento de Deus, um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E você pode ser hoje, seja com 80, 90 anos, seja com 15, 20 anos. Você pode ser um instrumento de Deus. Davi foi usado por Deus muito novo. Ele devia ter entre 17 e 20 anos por aí. Abraão foi usado por Deus com 75. Moisés foi usado por Deus com 80. Caleb foi usado por Deus com 84 anos. Então não tem uma data, uma época certa para você ser, só com essa idade.
Hoje, com a idade que você está, aonde você está sendo chamado por Deus para ser um instrumento do Senhor, para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Levante a tua cabeça. Eu vou aqui aconselhar você que só viu hoje o resumo, ou você que não assistiu todas as ministrações. Todas estas ministrações estão no nosso canal do YouTube, tá? E eu quero convidar você para você ir lá e assistir todas as ministrações, porque Deus tem uma palavra poderosa. Através de cada lição, Deus tem uma palavra poderosa para abençoar e para trazer para o teu coração e para a tua vida, tá? Aqui, ó, tá o endereço, IPC Vida Nova. Você entra lá no nosso canal do YouTube e lá você vai, se inscreve no canal, né? Curta lá, ativa o sininho, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lá estão todas as mensagens que nós recebemos nessa semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Foram 6 mensagens e mais este resumão que nós fizemos aqui de tudo aquilo que a gente aprendeu. Tá bom? Então é muito importante que você coloque em prática essa palavra. Tem luta? Tem. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã. Agradeço pela vida de todos, de todas que estão aqui conosco. Tem sido, Deus, um tempo muito importante, Pai. Estas manhãs, nós podermos estar juntos aqui, olhando para a Tua palavra, aprendendo a Tua palavra, compartilhando a Tua palavra. Nós queremos, Deus, te louvar. Ó Deus, abençoamos uns aos outros nesta manhã. Pedimos, Pai, que todos estes princípios, que todas estas verdades que nós aprendemos nesta semana, elas fiquem, Pai, na nossa mente, no nosso coração, mas que também, Deus, elas se tornem a nossa maneira de viver, Pai. Diante das batalhas, diante das lutas que nós temos todos os dias, que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê, Pai, o direcionamento. Sejam, Pai, batalhas espirituais, emocionais, sejam batalhas familiares, sejam batalhas físicas, Pai, em todas as circunstâncias, Pai, profissionais, Deus, em qualquer ambiente, Pai, as lutas que nós temos, luta para vencer um vício, luta para vencer uma dificuldade, luta para resolver uma questão dentro de casa, luta, Deus, por uma questão profissional, Deus, que o Senhor nos ajude. Nós queremos, assim como Davi, não ficar nos esquivando, fugindo da responsabilidade, não achando que é com a gente. Nós queremos, Deus, ter uma postura, Pai, de conquistadores, Pai. E sabemos, Deus, que o Senhor nos ajudará. Ajude, Deus, esta esposa, ajude este marido, ajude, Deus, esta mãe, este pai, este vô, esta avó. Ajude, Senhor Deus, esses netos, estes filhos, estes pais. Ajude estes irmãos, Deus, em nome de Jesus. Abençoe, Deus, esta família, abençoe essa casa, em todas as lutas, Pai, que tem lutado, em todos os enfrentamentos. Que o Senhor abençoe, Deus, com toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus, Pai. Eu rogo a Ti, Deus, que o Senhor esteja iluminando esta casa agora, a vida, Pai, desta pessoa, esteja no trabalho, esteja em casa, esteja onde estiver. Que o Senhor esteja cuidando, Pai, do coração. Que o Senhor esteja abençoando a vida e todo o caminho, Pai. Iluminando, Deus, para a honra e para a glória do Senhor. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, a vida de todos nós. Eu quero colocar diante do Senhor, Pai, todos os pedidos de oração que foram aqui apresentados. Abençoe, Pai, e traz uma resposta, Deus, uma bênção para cada pessoa. Todos que estão orando agora, Pai, colocando algum motivo de oração diante do Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame o teu poder e que o Senhor faça um milagre na vida, Pai, deste irmão, na vida desta irmã, em o nome do Senhor Jesus. Te agradecemos e te louvamos por tudo. Somos muito gratos, Deus, pelo teu mover, pelo teu agir nesta noite, em nossa vida, nessa manhã, Deus, em nossa vida, neste lugar. Muito obrigado, Deus, pelo teu Espírito Santo e pelo teu poder agindo em nós. Abençoe esta manhã, abençoe, Deus, este dia inteiro e abençoe-nos, Pai, à noite, na nossa celebração hoje com a Santa Ceia. Nos abençoe, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam aqui com você e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.